Olá! Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria imensa ter você junto com a gente. Aproveite esse momento e reúna toda a sua família para louvarmos a Deus juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar o nosso culto com quem você quiser. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 e às 18 horas. Não deixe de participar. Desejamos um ótimo culto para todos. Deus abençoe. Para a gente é uma alegria poder ter vocês nesse momento de culto de comunhão. Então que esse tempo seja um tempo de grande alegria para todos nós, que seja um tempo de gratidão, que seja um tempo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem sido na sua vida. Eu tenho certeza que a sua semana deve ter sido uma semana de muitas coisas, né? Mas Ele está no controle. Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Amém? Que nós possamos engrandecer, celebrar com alegria a esse Deus que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o desejo do meu coração é que você conecte o seu coração em Jesus Cristo nesse momento. Desconecte de todas as outras coisas. Faça a conexão em Jesus. Somente em Jesus. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E que você concentrasse o seu coração em Jesus. Aquele que se entregou na cruz por mim e por você. E essa cruz está vazia. Ela está vazia porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por mim e por você. Continue nesse tempo de reflexão. Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é Deus. Nós declaramos, ó Pai, nesta noite, que somos criaturas suas, somos obra do Senhor. E é por isso, Pai, que nós aqui queremos nos render diante do Senhor em adoração. Nós queremos, ó Pai, humilhados diante do Senhor e da sua grandeza, reconhecê-lo, ó Pai, como grande, único e eterno Deus. Aquele que morreu na cruz por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, que, ó Pai, através do seu grande sacrifício nos trouxe vida. E a Tua palavra diz que vida em abundância, e assim nós cremos. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. E é por isso, Deus, que essa comunidade hoje aqui se reúne. Se reúne por conta do Teu nome, por causa da cruz de Cristo, por conta do sangue que ali foi derramado naquela cruz e que hoje trouxe um novo significado para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por ter se aparecido a nós dessa forma, como Salvador, como o único suficiente Salvador. E é assim que nós hoje queremos olhar para Ti. Nós queremos manter os nossos olhos fitos em Ti e dizer que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso, Deus, traz essa significância enorme ao nosso coração. Traz, ó Pai, também, ó Pai, essa racionalidade, que nós possamos entender que Jesus é de fato Filho de Deus e o único digno de ser adorado. Por isso, Pai, recebe os louvores nessa noite que são apenas para o Senhor. E que o Senhor receba como um incenso suave diante da Tua doce presença. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos hoje de nos reunir em Teu nome. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você se pudesse colocar em pé e a gente vai fazer essa oração ao Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Vamos de novo? É o Teu povo. Vamos declarar? Que aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos o nome de Jesus, exaltamos Teu doce nome,
pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Eu quero te convidar a dizer de novo que nós viemos aqui por um propósito, e o nome desse propósito é Jesus, ok? Vamos juntos como igreja dizer isso, que o nosso propósito de estarmos aqui hoje tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Declaremos: é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és. Aleluia. Exaltamos o nome de Jesus. Teu doce nome, pelo amor, pois é santo. Aleluia. Adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. E é isso, e é reconhecendo a grandeza desse Deus e a bondade dele que nós podemos dizer que ele continua sendo bom o tempo inteiro. Glórias a Deus por isso. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, é que ele continua sendo bom, é que ele continua sendo Deus, é que ele continua sendo bom, é que ele continua, é que ele continua sendo bom, é que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, e que ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua. Vamos dizer juntos, igreja, vai lá. Que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua. As palmas louvam o Senhor Jesus também. Que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É isso. Nós declaramos isso porque cremos nessa verdade. Aleluia. Vamos dizer de novo. Que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua.
Amém e amém e amém. E é por isso, queridos, que nós podemos nos derramar aos pés desse Deus maravilhoso e dizer assim: esta canção é só para ti, tu és um motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar. De toda a tua glória e majestade, graça que me fazem declarar. Declaremos: tu és o meu Senhor, és o meu Rei, aos teus pés estou prostrado, ó Deus, eu quero te servir como adorador. Vamos aprender essa parte? Tu és, só um minutinho, banda. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou dizer aqui, ó, tu és o meu Senhor, e vocês vão dizer, és o meu Rei. Pode ser? E aí depois eu vou falar, a teus pés estou, e vocês prostrado a Deus. Eu quero te servir com o que sou. E aí eu vou dizer como adorador, e aí nós vamos dizer adorador. Então é assim, ó. Olha lá, ó. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés é prostrado, ó Deus. Eu quero te ser com o que sou, como adorador. Vamos de novo? Vai lá. Tu és o meu Senhor, aê, a teus pés estou. Glória a Deus. Eu quero te servir. Glória a Deus. Como adorador. Vamos cantar de novo lá do começo? Essa canção é só para ti, Jesus. Esta canção é só para ti. Tu és um motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar. De toda a tua glória e majestade, graça que me fazem declarar. Declaremos ao Senhor Jesus nessa noite. Tu és o meu Senhor, aleluia, a teus pés estou. Amém, Jesus, é o teu povo. Eu quero te servir como adorador. Amém. Vamos dizer de novo? Eu quero teu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir como adorador.
Nós vamos dizer de novo: Tu és o meu Senhor? Tu és o meu Senhor. A teus pés estou. Amém. Que assim seja. Eu quero te servir como adorado. Amém, amém e amém. Que você continue louvando a esse Deus durante a semana também. Que aqui seja só uma pitadinha daquilo que você tem vivido de louvor ao Senhor durante a semana. Amém? Conseguem dizer amém? Amém. Que bom. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Quem tiver com Bíblia aí, ou até mesmo que tenha aí no smartphone, fique à vontade. Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 9, que é uma oração que Jesus Cristo deixou como modelo aos discípulos. Eu queria que você, que conhece essa oração, lesse comigo a oração do Pai Nosso. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto, esse modelo de oração que Jesus deixou aos discípulos poderia nos dar uma série de reflexões, muitas reflexões. Mas eu gostaria de me ater a algumas questões que eu acho extremamente importantes para esse momento que a gente está vivendo. Pai Nosso. Então isso sugere comunhão. Ele é nosso Pai. Ele é meu e seu. Ele é nosso Pai. Santificado seja o teu nome, exclusivamente o nome dele. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus a nós. E seja feita a tua vontade. Uau! Seja feita a tua vontade. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, meu Pai, tanta gente dizendo como tem sido difícil o ano de 2020, não é? E de fato tem sido muito difícil. A gente tem tido perdas, a gente tem tido doenças, a gente tem perdido emprego, a gente tem perdido saúde, a gente tem perdido amigos, a gente tem perdido irmãos. A gente olha o mundo aí fora, a gente vê tanta gente desolada nesse mundo caótico. E quando eu leio o Pai Nosso, eu fico pensando, Deus, eu preciso ter coragem, responsabilidade, para ler e fazer valer essa oração na minha vida. Porque orar, seja feita a tua vontade, é dizer, Deus, o Senhor é soberano. Tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá está sob o seu controle. E se está sob o seu controle, o Senhor é soberano. E se Ele é soberano e que eu peço para que Ele faça a vontade dEle, isso sugere que a minha oração não é simplesmente um pedido para que Deus atenda às minhas necessidades. É que eu compreenda, para que eu tenha discernimento de que a vontade de Deus é que deve ser feita na minha vida. E isso parece ser fácil, mas não é. Porque nem sempre a vontade de Deus na sua e na minha vida é a minha vontade, é a sua vontade. E é difícil a gente orar assim. Deus, faça a sua vontade. Um ponto de reflexão que eu queria que vocês pensassem a partir desse texto é: tudo isso que está acontecendo é da vontade de Deus? Será que Ele perdeu o controle?
será que ele deixou de ser soberano? Não. O controle é dele. A soberania é dele. O mundo não existe a partir simplesmente do sopro. O coração de Deus para o ser humano já existe na cruz antes da fundação do mundo. Quando ele disse haja luz, lá em Gênesis, já tinha cruz. Ele já tinha no coração dele a necessidade do ser humano de ter Jesus. A cruz é antes da luz. Jesus é antes da luz. Porque Jesus é a luz a partir do momento em que Deus colocou no seu coração de que o homem precisaria ser resgatado das trevas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A cruz é antes da fala de Deus ordenando haja luz. Cristo já era antes de você e eu estar no coração de Deus. Cristo já era. Ele é. E como é bom poder cantar Maranata vem Senhor Jesus. Como vai ser bom a gente se encontrar com Jesus na segunda vida. Quando Ele vier novamente, como vai ser bom encontrar com Jesus. Eu quero que você tenha essa mesma certeza no seu coração. Eu quero que você viva Jesus. Viver Jesus é fazer com que Deus faça na sua vida a vontade dEle, não a minha. Por isso que a gente ora, esta igreja ora sempre a partir dessa palavra. Nós temos essa prática, porque a palavra de Deus revela aquilo que Ele é e o que Ele quer para nós. Toda a profecia está aqui, nessa palavra. Não precisa de mais nada, está aqui. Então a minha prática de oração e a sua prática de oração tem de ser: Deus, faça a sua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão é nosso, o pão é compartilhado. A gente acha que nesse momento a gente tem vivido momentos difíceis? Tem, mas como Deus tem nos abençoado. Como a gente tem podido como igreja abençoar famílias, abençoar pessoas. Graças a Deus por isso. Eu quero te convidar a orar. Quero que você feche os seus olhos. Deus, que bom poder saber que o Senhor é soberano. Que bom poder saber que Jesus, antes mesmo do Senhor ter dito haja luz, o Senhor já tinha planos na cruz de Cristo. Que alegria saber que o Senhor está conosco, nos sustenta, nos guarda, mesmo diante das tribulações, das incertezas, de não saber o que vai acontecer amanhã. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Graças a Deus por isso, por tamanha graça, por tamanha misericórdia, por ter trazido o seu reino a nós. Graças a Deus por isso. Que a sua palavra seja viva e transformadora na vida de cada um de nós. Que de fato o seu evangelho que transforme a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém.
E neste momento eu gostaria de convidar você a contribuir. Essa igreja, como já disse, tem inúmeros projetos. Essa igreja é uma igreja que é abençoada porque tem gente abençoada. E para nós é um privilégio poder ofertar ao Senhor. Então você que está em casa, você tem aí o QR Code na sua tela, o Media Code, você vai poder capturar esse QR Code, vai poder fazer sua contribuição, seja por esse canal, seja por outros. Você pode inclusive fazer isso na conta bancária da igreja. Mas o mais importante é você saber que todo esse recurso é para a obra de Deus. Tudo isso que você está vendo, tudo aquilo que você não está vendo, mas você pode ter oportunidade de ver, todos os projetos que a igreja desenvolve, seja com cestas básicas, seja com apoio às comunidades, seja com uma série de projetos que a igreja envolve, os missionários no campo, tudo isso é sustentado por esta igreja. Então, para nós, é um privilégio. Quero dizer a você que nos visita que não se sinta constrangido com isso, porque isso para nós é uma alegria. É dar o que é de Deus, não é nosso. É de Deus. Então a gente simplesmente dá o que é dele. Porque ele me abençoou, ele nos abençoa. Então a gente dá o que é dele. Então eu gostaria que você, durante essa canção, pudesse ofertar ao Senhor. Amém? Nós vamos orar pelas contribuições, aqueles que vão fazer a sua contribuição pelo banco, têm feito. Vamos agradecer a Deus por ter nos dado essa condição de sermos generosos. Pai, obrigado, Senhor. Isso é um privilégio da Tua graça. O Senhor poderia suscitar recursos de onde quisesse. Tua palavra diz que Tu é a prata e o ouro. O Senhor declara isso através da boca do profeta. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, tudo é Teu. Toda a riqueza do mundo, tudo foi o Senhor quem fez e está em Tuas mãos. Mesmo assim, o Senhor nos dá o privilégio de sermos cooperadores com o Senhor, com a nossa vida e com os nossos recursos também financeiros. E por isso nós Te louvamos. Reconhecemos nisso não uma obrigação, não uma imposição. Reconhecemos nisso um privilégio da graça. E assim reconhecendo, queremos fazê-lo de todo o coração, com alegria, como nos instrui a Tua palavra. Livra-nos de todo sentimento de barganha ou qualquer outro sentimento que não seja alegria e gratidão, sabendo que aquilo que fazemos no Senhor, para o Senhor, não é vão. Que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão em casa, têm feito as suas contribuições. Usa tudo isso para a glória do Teu nome e a proclamação do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está em casa e aqui. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória. Vamos colocar em pé? E louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu,
Amém. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. É uma grande alegria, nesse momento, partilhar a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Paulo, pastor Jafé, pela gentileza desse convite e o apoio dos irmãos na área técnica que nos orientaram aqui de um modo todo especial. Que Deus os abençoe. Vamos, irmãos, nesse momento, orar a Deus. Eu espero que todos estejam bem, na consolação e no poder do Santo Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de culto, louvor e adoração ao Senhor dentro dos nossos recursos, os recursos desta hora. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração e de modo especial edifique o teu povo e a tua igreja, nesta reflexão que agora faremos a partir da Santa Palavra. Oramos assim, de modo que também o pregador possa ser um canal de bênção para aqueles que ouvirão esta reflexão nesse momento. Oramos assim humildemente, com perdão de nossos pecados e no nome de Jesus. Amém. Missão de propósito. Antes dessa semana da Páscoa, nós quisemos como que compartilhar com os irmãos uma pré-Páscoa, uma preparação mais profunda sobre esse momento tão especial da cristandade. 2 grandes momentos dos cristãos são durante o ano, principalmente Natal e a celebração da Páscoa. Então, inicialmente, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 18, versículo 11. Num determinado momento dos diálogos de Jesus, diz assim: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Destaque para a parte B do versículo. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Certamente Jesus entendia a sua missão redentora como, de fato, uma missão. Portanto, missões difíceis geralmente são entregues a pessoas corajosas e determinadas. Não se entrega uma missão a qualquer um. Temos como uma ilustração bem interessante sobre o peso e importância de missões dentro, por exemplo, de um contexto militar. Nesse contexto, os homens são designados para determinadas missões, muitas delas difíceis, muitas delas com risco da própria vida, muitas delas sem nenhuma garantia de êxito. Certo que há uma preparação, há uma reflexão, um planejamento, uma capacitação, enfim, esses instrumentos e recursos naturais e recursos humanos para cumprir o êxito disso. Uma citação rápida, uma ilustração muito conhecida sobre esse contexto militar de missão, está na famosíssima carta de Uma Mensagem a Garcia, nos tempos idos, não é? Em que Cuba e Estados Unidos ainda estavam se aliando contra a Espanha. E Garcia precisava ser encontrado. E depois vale a pena pesquisar um pouquinho e reviver essa história, esse relato muito utilizado no meio corporativo para motivar executivos a cumprirem suas missões. Além do contexto militar, o cinema traz, por exemplo, esse fantástico momento de quem assistiu a famosíssima série de filmes do Missão Impossível, quando o agente precisa entrar num lugar totalmente suspenso, executar uma determinada missão sem tocar o solo e sem ser localizado pelos detectores. É um momento de alta adrenalina para quem, no entretenimento,
acompanham esse momento, razão pela qual eu coloquei aí para ilustrarmos esse momento. Porque a missão que nós vamos tratar e a missão que nos remete à Páscoa, o propósito desta missão é muito além de qualquer coisa dessa, mas pelo menos começa a nos contextualizar. Então, hoje, por exemplo, a nossa missão tem mudado e a missão de todos nós hoje, como seres sociais, humanos, é, acima de tudo, ficar vivo. Temos uma missão diante de nós, ficar vivo perante por causa da nossa família, ficar vivo por causa do Evangelho, ficar vivo por causa da sociedade, ficar vivo para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E sem dúvida, esta tem sido uma missão extremamente desafiadora. Como tão de repente mudaram as nossas prioridades e também a nossa missão. Nesse momento tão especial, Jesus está conversando com Pedro, naquele momento em que ele é preso, há uma reação natural de Pedro e Jesus o repreende e ele cura a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e vira-se para Pedro e fala, dependendo dos evangelhos, cada um enfatiza um aspecto, mas esse aqui de modo muito especial, ele faz uma pergunta. Eu amo as perguntas retóricas de Jesus. E vocês viram que é essa. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus sabia que tinha um cálice em sua missão. E ele pergunta a Pedro nesse momento, dos desdobramentos que vão se acelerando à medida que a cruz se aproxima, ele diz, Pedro, eu vou fazer aquilo que o Pai me designou. Então, sem violência, vamos dar andamento nesse momento. Jesus, então, nesse momento, tornou-se um de nós, principalmente para cumprir a missão da salvação. Então, de todo o tempo, desde a eternidade, desde sempre, como costumamos dizer, o Verbo encarnou, o Verbo se fez criança, se fez ser humano, se desenvolveu, tornou-se maduro e adulto, mas sempre podemos usar essa linguagem focado naquilo que o Pai lhe dera, no cálice que o Pai lhe designara. Ainda que o cálice não seja o único aspecto da salvação, mas na Páscoa especialmente a amargura desse cálice, ela se destaca aos nossos olhos. Exatamente porque a sua missão era a missão da redenção, da salvação dos pecadores, de nós, os pecadores. Dentro de uma missão, obviamente, aquele que é incumbido dela precisa, no primeiro momento, enxergar claramente a sua missão. Precisa ter a visão da missão. Ninguém vai para uma missão, ainda que ela esteja cheia de surpresas, não é? Geralmente não é um caminho conhecido. Ele, então, tem uma visão, precisa enxergar da forma mais clara a que irei, o que vou fazer, qual é a natureza da minha missão, como é que eu vou desenhar esta missão no meu coração e na minha mente. E aí, a visão da missão, nós podemos ver em João capítulo 4, versículo 34, e também, aliás, o 33 e o 34. Diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E antes diziam os discípulos, no 33, então os discípulos uns aos outros perguntaram, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer?
os discípulos estavam preocupados, envolvidos com a alimentação e com o cotidiano. É isso que trazia o foco deles. Compreender, portanto, a missão era alguma coisa que certamente Jesus tinha muita clareza. Ele enxergava, tanto espiritual, principalmente espiritualmente, mas também do ponto de vista humano, não é? Aquilo que lhe circundava, aquilo que estava ali ao seu redor. Ele compreendia claramente a sua missão. E era exatamente isso que ele citou aqui. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Desde sempre, ou seja, desde a eternidade, Jesus tinha o entendimento claro da sua missão. Em algum momento, não é, misterioso da eternidade, no coração de Deus surge esse decreto, surge esse propósito, e cabe ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, a execução desta missão salvífica, dessa missão redentora. E isso para Jesus era tão importante e muito além daquelas necessidades básicas do sustento, das necessidades básicas da própria vida. Então, comer é importante, tanto pela fome social, como nós vivemos agora, fome de fato, e como a fome natural do corpo que está antevendo uma refeição. Mas mais do que todo esse aspecto da alimentação e sobrevivência biológica do organismo, Jesus estava muito acima disso. Fazer a vontade do Pai, para ele, inclusive, era superior à própria alimentação. Não quer dizer que Jesus não comia, mas em qualquer momento em que essa sobrevivência superasse a perspectiva da sua missão, ele então dirigia-se novamente àquilo que o Pai lhe designara para ser realizado. Para ele, a sua missão era mais importante do que comer. Comer é importante, irmãos, mas quantas e quantas vezes nós estamos tão envolvidos com alguma coisa que nem nos lembramos de nos alimentar. Eu creio que era assim com Jesus muitas vezes. E nos evangelhos, durante toda esta narrativa, vimos que passo a passo Jesus sempre tinha um alvo, não é? Quem lê primeira vez o Novo Testamento e os evangelhos, parece que tudo vai acontecendo meio que ao acaso. Mas quando nós nos aprofundamos nessa reflexão, fica bem evidente que desde muito tempo Jesus tinha um direcionamento. Jesus tinha uma espécie de drive, permita-me a expressão inglesa, não é? O anglicismo, né? Mas às vezes tem palavras em algumas línguas que são muito fortes. Então para ele era exatamente um drive, não é? Ele tinha bem claro desde sempre, como comentamos, desde a eternidade, depois na sequência de encarnação, maturação, não é? Amadurecimento como homem e o início oficial do seu ministério, que até então sabíamos que era diferente, que em 3 anos se cumpre, ele cumpre sua missão então dentro desse período dos 3 anos e meio, e ali ele vai cumprir essa missão salvífica, e desde cada passo nós vamos observar, inclusive ele faz referência em vários lugares dessa trajetória que nós vamos comentar, esse lembrete aos discípulos, que o Filho do Homem seria encaminhado para o Calvário. Portanto, ele tinha isso bem claro, ele tinha uma visão clara da missão que era caminhar, e especialmente agora, antevendo a Páscoa, ele enxergava o Calvário cada vez mais claro e cada vez mais próximo. E esse momento de tensão cresce, esse momento de tensão torna-se mais volumoso, mais forte, tanto é que os evangelhos fazem essa referência, porque, na verdade, ele se dirige para um clímax no cumprimento da sua missão. O segundo aspecto é essa trajetória. Se, por um lado,
ele foi incumbido na missão. Por outro lado, ele já enxergava claramente o que tinha que executar. Há uma trajetória famosíssima, não é, para os físicos entre o ponto A e o ponto B. Ponto A, a encarnação, o início do ministério, mais especificamente. Ponto B, o Calvário e a ressurreição, não é? A concretização daquilo que o Pai lhe havia designado como propósito e como missão. Então ele tem uma trajetória, irmãos, que está lá, por exemplo, em Mateus capítulo 20, versículo 17, que diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém. Quando a gente lê isso a primeira vez, a gente acha que não está dizendo que Jesus estava indo para Jerusalém. Tem mais coisa, né? A Bíblia é muito sintética, resumida. Ela tem aqui por propósito mostrar que Jesus estava caminhando para a conclusão da sua missão. Então ele sobe para Jerusalém, chamou à parte os 12, aqueles a quem tanto se dedicou, chamou-os à parte, não é? E em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Ao terceiro dia ressurgirá. Há um ditado oriental que disse que uma viagem começa a partir do primeiro passo. Posso eu sair daqui e me dirigir ao Japão, ainda que tenha que ser de navio, avião ou de outro modo, se possível, mas tudo vai começar a partir do momento em que eu estiver com as malas prontas, passagens compradas, e eu der o primeiro passo para além da porta da minha residência. Toda viagem começa com o primeiro passo. E essa trajetória de Jesus em sua missão começou, como já citamos, desde a eternidade, desde sempre, nos propósitos e decretos do Pai Eterno, do próprio Deus. E podemos fazer esse paralelo. Eu posso começar a minha viagem da minha casa até o fim do próprio mundo, exatamente com o primeiro passo. Há muita dificuldade na nossa vida de darmos o primeiro passo. Famosíssimo start. Então, nós começamos. Quando temos uma visão da missão, quando temos uma consciência da missão, nós precisamos startar, vamos usar assim, vamos começar esse trajeto, vamos dar início a esse trajeto. E aí começamos e caminhamos, e assim fez Jesus. Iniciou o seu ministério, iniciou a sua caminhada. E aos 30 anos, esse ministério pode ser resumido em pregar, ensinar e curar. No Evangelho de Mateus, no início, diz que o ministério de Jesus se resumia a isso: pregar. Era fundamental anunciar a palavra e a mensagem de Deus, da boca santa e da vida pura e poderosa no Espírito Santo de Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele percorreu a Palestina pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, a salvação, pregando a necessidade do homem mudar o seu posicionamento diante de Deus e crer na sua missão salvífica. Jesus pregou, Jesus era um pregador. Jesus foi o maior de todos os pregadores. Devia ser, de fato, algo extraordinário ouvir Jesus pregando. E, além de pregar, ele também ensinava. Ele era o mestre dos mestres.
entendia a necessidade dos seus alunos discípulos, entendia a necessidade de iluminar a mente e os corações nossos totalmente entenebrecidos por causa do pecado, e ele então é esta luz que nos ensina como viver. Finalmente, ele também curava as pessoas, porque de fato as doenças pesam tremendamente sobre nossas vidas. Devemos fazer o possível por preservar a saúde, pedir a Deus que nos cure. Eu não me contento com nenhuma mazela do meu corpo. Eu sempre apresento a Deus uma solicitação, um pedido de cura. Muitas vezes tenho sido atendido pela sua misericórdia, mas nem por isso eu desisto. E parece que assim, quanto mais são os cabelos brancos, mais as mazelas aparecem. Mas continuamos na insistência e na promessa da renovação da disposição do Senhor como as águias. Mas veja, irmãos, é importante a saúde do corpo, porque nós temos esse vínculo terreno, material e humano com que Deus nos criou em Adão. Ainda que tenhamos também esse vínculo, não é? Esse novo salto para a eternidade através de Jesus. Mas é isso que Jesus fazia no seu ministério. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Tudo isso repleto de um grande amor e de uma grande compaixão. Ainda que as palavras de Jesus muitas vezes nos chocam, nos surpreendem, nos provocam, nos despertam, nos inspiram, certamente era tudo isso que pregar e ensinar que Jesus realizou da forma mais completa possível, praticamente tudo a pé, caminhando pela Palestina, caminhando pelas terras de Judá, Samaria e Galiléia, para que o mundo aprendesse a lição do nosso Deus. E essa trajetória não foi fácil. Uma trajetória, como alguém que é designado para uma missão, nunca espera facilidades. Sabe que enfrentará obstáculos, oposição e adversidades. E ele enfrentou essas gigantescas dificuldades. Limitações físicas, como citei, fazia tudo a pé. Praticamente a pé, nas estradas poeirentas da Palestina e outras tantas, ao ponto de sentir fome, ao ponto de sentir sede, ao ponto de sentir-se cansado. Enfrentou todas essas limitações. No texto que nós lemos aqui, diz até deixar de comer é mais importante eu cumprir a minha missão. Isso nos conclama aí uma reflexão um pouco mais intensa, né? Qual é o peso que as minhas necessidades humanas têm quando colocadas na necessidade de atingir o meu dever pessoal? Depois eu vou entrar nos detalhes da nossa missão pessoal. Mas é um desafio, mas Jesus priorizava. Ele podia dizer com autoridade, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabia, ele priorizava o reino de Deus e priorizava a sua missão dada pelo Pai. Enfrentou essas dificuldades físicas, econômicas. Meus queridos, esse evangelho da grana, do dinheiro, é uma coisa bastante desafiadora. Eu fico pensando, Jesus fez tudo aquilo com pouquíssimos recursos financeiros, mas com muita graça de Deus, muito poder no Espírito Santo, muita oração, e mudou o mundo. Enfrentou a oposição humana com a própria cultura da sua época, os valores, as tradições, enfrentou a oposição principalmente dos líderes religiosos, como esse texto faz uma referência aí aos escribas e fariseus, que se tornaram a ponta de lança dos seus adversários, e também espiritualmente porque o príncipe desse mundo
Não sei se até que ponto, mas sabia que se Jesus cumprisse a missão, o seu tempo era encerrado. E diante dessas dificuldades, ele preparava os discípulos. Tanto o amor que tinha, que não queria que os discípulos fossem surpreendidos por aquilo que estava por vir. Preparava-lhes. Como é bom ser preparado. Recentemente, a minha mãe faleceu. Mas eu tenho que testemunhar que eu fui preparado para isso. Deus, na sua misericórdia, foi me preparando, e a mim e a minha irmã. É bom sermos preparados para as coisas que vamos enfrentar. E o amor de Jesus preparou os seus discípulos para aquilo que vinha diante deles. Então, eles, nessa trajetória, foram preparados a tudo aquilo que Jesus ia passar. A injustiça, a violência, ao escárnio e todo o opróbrio e a ignomínia, quer dizer, a vergonha pela qual ele seria exposto e submetido ali no Calvário. Mas, como é bom, essa parte do versículo diz, mas ao terceiro dia ressuscitará. Não percam a esperança. Eu, Jesus, dou esperança segura, vitoriosa e que se realizará. Enfrentou essas adversidades, preparou os discípulos. E o que me impressiona, irmãos, na Páscoa é que desde que a missão de Jesus começa e a narrativa dos evangelhos vai se afunilando até apontar o Calvário. O próprio Jesus, plenamente consciente disso, vai transmitindo isso aos discípulos. E esse convite é um convite feito para nós em toda a Páscoa. Geralmente nós estamos tão atolados de tarefas, atividades, compromissos, em toda parte, e não temos o tempinho para parar e preparar e refletir um pouquinho sobre a Páscoa que se aproxima e nos relembra o Calvário. Quando a gente vê, já é domingo. Vamos para a igreja cantar o hino da ressurreição. Mas que sirva de nós essa semana de reflexão e preparo, como Jesus mesmo foi vivenciando esta semana decisiva que se apresenta para ele. O terceiro, irmãos, aspecto que eu gostaria de compartilhar, e vou resumir um pouquinho mais, além da visão, da trajetória, e agora o momento em si, da missão de propósito. João 12, 27 nos diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Nós temos uma dificuldade tremenda para entender a intensidade do sofrimento de Jesus ali no jardim do Getsemane. Não se trata apenas da tortura, da expectativa da própria morte, mas muito mais do que isso, na compreensão plena, digamos assim, da responsabilidade sobre os seus ombros. Alguns líderes são investidos de responsabilidade, mas eles precisam forças para isso. Mas ninguém teve sobre os seus ombros maior responsabilidade do que teve Jesus. Como vimos, Pai, salve-me desta hora. Mas por que eu vou pedir isso, se foi para isso mesmo o propósito desta hora? O Filho de Deus, na verdade, irmãos, enfrenta uma tensão cósmica de toda a natureza, tanto do mundo físico, que ele foi o Criador, como também a angústia profunda da sua alma diante do que vinha à frente. E essa tensão foi tão forte, porque ela não é uma tensão do mártir apenas, vai muito além, ela transcende o próprio mártir, aquilo que o mártir passa, porque ela é voluntária, deliberada e irreversível, ela não tem volta.
ao ponto de Jesus até mesmo lutar, não somente contra isso, mas também as circunstâncias, contra a sua própria vontade. E ele então tem um aspecto tríplice desse sofrimento. Sofre por causa do meu pecado como indivíduo, sofre pelo pecado da humanidade, ou seja, a somatória de todas as transgressões de Adão até a sua segunda vinda. E acho que nem podemos alcançar a dimensão disto. E terceiro, pelo fato de negar-se. Ele tinha uma vontade humana que lutava contra si mesmo e resolve então cumpri-la. Outro dia, ouvindo o pastor Paulo, ele dizia que nós podemos sofrer por razões externas e devemos fazer o possível para evitá-la. No entanto, se ela vier a ocorrer, vamos ter que atravessá-la. Mas existe um sofrimento, que é aquele sofrimento em que eu, para atender o que Deus deseja, cumprir a sua vontade, buscar a centralidade da sua vontade, então eu sofrerei por isso. Eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas não quer dizer que para que a nossa vontade, sim, coadune, coincida com a vontade de Deus, não haja sofrimento. E que nós não devemos nos vitimizar, mas entender e viver esse desafio. E aceitar o fato de que, para muitas vezes cumprirmos o que Deus quer, existe um Getsemane individual, não separado, mas, digamos assim, derivado do próprio Getsemane de Cristo. Negou-se a si mesmo, e nesse momento tão sombrio, eu às vezes fico pasmo quando reflito sobre o Getsemane. O Calvário também, mas o Getsemane é algo que me chama muita atenção. Nesta luta intensa, ao ponto de Jesus suar gotas de sangue, ou como que, gotas de sangue, algumas traduções dizem, foi alguma coisa tão intensa que aquele que era fisicamente perfeito, emocionalmente perfeito, intelectualmente lúcido, ele enfrenta a luta do Getsemane para cumprir a missão do seu propósito. E ele então decide, apela para Deus. A Bíblia é tão forte que há traduções que dizem que ele teve até pavor. Outras traduções preferem optar por tristeza mortal nesse momento, perturbação, agonia. Enfim, nós não temos palavras, para poder alcançar tudo aquilo que é este momento tão sublime para o Salvador. E finalmente, irmãos, concluímos com João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muita gente ama no começo, muita gente ama no meio, mas quantos são aqueles que amam até o fim? Jesus foi assim, ele amou até o fim. Na trajetória de sua missão, no cumprimento do seu propósito, amou no começo, amou no meio e amou no fim. E a Escritura nos traz isso à lembrança, exatamente porque é isso que a Páscoa deseja nos lembrar. A demonstração plena de amor de Deus, sacrificando seu Filho unigênito, por amor ao mundo, para resgatá-lo das mãos do mal e do pecado, dar-lhe esperança e plena salvação na obra redentora de Jesus. A Páscoa, então, meus queridos, vai muito além apenas da morte substitutiva de Cristo, a morte substitutiva do Cordeiro de Deus. É, acima de tudo, o cumprimento da missão de propósito. Esse título teve a intenção até de uma certa ambiguidade, se você refletir. Primeiro, missão de propósito, ou seja, a missão de Jesus tinha um propósito dado pelo Pai. E ele se dirigiu e tomou a decisão e conduziu o seu ministério
com este propósito, do início até o final. De novo, a missão de Jesus toda nunca foi uma série de acontecimentos aleatórios. Tudo tinha um determinado plano, projeto e propósito que ele executou perfeitamente até o final. Como diz o texto, amou-os até o fim. Não era um propósito para a sua vanglória, ainda que nós o louvemos eternamente por isso e louvamos a Deus e o glorificamos, mas era acima porque nos amou, acima de tudo nos amou, compadeceu-se de nossa miserabilidade, da nossa condição tão triste. E assim, o que nós aprendemos nessa pré-Páscoa? Perguntarmos, não é? A nós mesmos, perguntarmos qual é a missão da minha vida? Ou eu vou acreditar que ela é toda um conjunto aleatório, coisas que vão acontecendo ao sabor das circunstâncias e da vida. Não. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Missão não é só para missionário e pastor. Missão é para todo aquele que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. As mais variadas, as mais diferentes. Desde criar crianças no temor de Deus, a ser um funcionário muito humilde numa empresa ou qualquer outra, ou assumir o governo de uma nação, ou enfim, qualquer outro objetivo. Mas o convite é esse, um estímulo a nos buscarmos, como eu já disse, a centralidade da vontade de Deus e responder essa pergunta: qual é a missão dada pelo Senhor para a minha vida? Demorei um certo tempo para poder chegar nessa conclusão, mas como foi bom, reconfortante perceber, não é? Um exercício muito interessante que fiz nos retiros da igreja era a trajetória da sua vida até Jesus. Foi um exercício único que eu fiz, dentre tantos que já passei, muito curioso, e reconhecer ali nessa trajetória a boa e misericordiosa mão de Deus. Mas essa pergunta não cala. Qual é a missão da sua vida? Você tem uma missão. Saiba disto, busque cumpri-la e saiba que ela será, no final, extremamente prazerosa e agradável. Como foi a maravilhosa vitória de Jesus sobre a morte na ressurreição. Essa esperança refulge, essa vitória extraordinária, fantástica, esplêndida. Eu vou ficar aqui puxando um monte de adjetivos para entender que Jesus ressuscitou dentre os mortos e isto é motivo de nossa vitória, do nosso louvor e da certeza e da esperança que nos move a também cumprirmos nossas respectivas missões. Finalmente, João 13:1 diz, já fiz essa citação com vocês e repito, amou-os até o fim. Que o Senhor Jesus nos lembre nessa Páscoa, nos alegre, ainda que entristados temporariamente, mas eu não sei como alguém pode viver o dia da Páscoa, a não ser movido pela esperança do domingo da ressurreição. Mas o momento sombrio que vai acontecendo nos dias, na semana final principalmente, como sempre vejo Jesus nesse afunilamento daquilo que era o seu ministério, quando ele parte para Jerusalém, até que ele ressuscita dentre os mortos, não é? E ali contata os seus discípulos depois de ressurreto, né? Dizendo, me encontrem na Galileia, lá estarei esperando vocês. Que Deus, meus amados, nos abençoe, que tenhamos uma abençoadíssima Páscoa de Jesus Cristo, preparando-nos para tal, entendendo a gravidade da Páscoa, porque ela, acima de tudo, um momento grave, mas, acima de tudo, renovados por aquela esperança maravilhosa de sua ressurreição, que permite que levantemos a nossa cabeça, que contemplemos a direção que
que Deus nos dá e que controla na história, cumprindo nossas respectivas missões individuais para redundar na glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e oremos. Pai querido, te louvamos por esse momento, rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre o coração de cada um que esteve em contato com a tua palavra. Que possamos sempre, eternamente, agradecer e reconhecer toda a missão de Deus através de Cristo no Calvário, mas que não nos abatamos com a dor ali daquele seu sofrimento, o seu cálice, o cálice amargo que ele bebeu por amor de nós. Mas saibamos também que no poder da sua ressurreição, o poder com que o Pai o ressuscitou, também contemple nossas vidas na trajetória das missões que o Senhor deu a cada um de nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Olá! Bem-vindo ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, na terça que vem teremos a nossa Madrugada do Carinho. Estamos tomando todos os cuidados necessários. Se você quiser e puder participar, mande uma mensagem para a nossa igreja que vamos passar todas as coordenadas e cuidados que você precisa ter, ok? Irmãos, agora prestem atenção na nossa programação da Semana de Páscoa. Sexta-feira teremos o Culto da Paixão às 19h30. E domingo teremos os nossos 2 cultos. Pela manhã, o culto da ressurreição às 10 horas e à noite, o culto de Páscoa às 18 horas. Reúna todos da sua casa e mande o link dos nossos cultos para sua família e amigos. Assim, eles também podem participar com a gente dessas celebrações. É isso, pessoal! O nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. E vocês podem ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e pelas nossas redes sociais. Não esquece de que os nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. Por falar em YouTube, não deixa de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Tchau, pessoal! Até domingo que vem!